Resultados extraordinários não são acidentes. Não são sorte distribuída aleatoriamente pelo universo para alguns e negada para outros. Não são o prêmio exclusivo de quem nasceu no lugar certo, com as conexões certas, no momento certo. Resultados extraordinários são a consequência previsível e replicável de uma mente que aprendeu a operar de uma forma específica. Uma mente que desenvolveu um conjunto preciso de características que, quando presentes e funcionando em conjunto, tornam o extraordinário não apenas possível, mas natural. E a descoberta mais importante de Napoleon Hill, depois de décadas estudando as pessoas que mais consistentemente produziam resultados que o mundo considerava excepcionais, foi exatamente a identificação dessas características. O mapa da mente que atrai resultados extraordinários. Esta manhã você vai receber esse mapa, não como uma lista de aspirações motivacionais, como uma descrição precisa do que você está construindo, do que esta série de manhãs tem estado instalando camada por camada, manhã por manhã. E ao final desta mensagem, você vai entender não apenas o que é a mente que atrai resultados extraordinários, mas em que ponto você já está nessa construção e o que ainda precisa ser aprofundado. Você chegou até o final desta série. Não muitas pessoas chegam. A maioria começa com entusiasmo e para antes do 5º ou 10º vídeo. O fato de você estar aqui, depois de todas essas manhãs, já é evidência de que algo que discutimos nessa série já está operando em você. A persistência que discutimos, a decisão que continua além da motivação, o hábito de ouvir antes de começar que você está praticando agora. Esta manhã é de integração. De ver como tudo que foi construído ao longo dessa série se conecta numa única arquitetura de mente e de comprometer com a continuidade que vai transformar o que foi plantado em manhãs de aprendizado na colheita de resultados extraordinários que está a caminho. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: minha mente está construída para atrair resultados extraordinários. Não como uma declaração de chegada, como a declaração de alguém em construção contínua, que sabe exatamente o que está construindo e por quê. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar, mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente integrar. Sinta tudo o que foi aprendido ao longo dessas manhãs se organizando numa estrutura coerente e poderosa. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill dizia que a diferença entre uma mente ordinária e uma mente extraordinária não é de capacidade bruta. A inteligência pura, medida por qualquer métrica objetiva, tinha correlação surpreendentemente fraca com os resultados extraordinários que ele documentava. Havia pessoas de inteligência modesta, por qualquer medida convencional, que chegavam a realizações que pessoas de inteligência muito superior nunca conseguiam. A diferença estava em como a mente era usada. Em que padrões habituais governavam o pensamento, a percepção, a tomada de decisão e a resposta aos obstáculos. Em que crenças operavam no subconsciente como filtros da realidade. Em que estados emocionais dominavam e, portanto, determinavam a qualidade de cada ação tomada. Em que propósito orientava o uso de cada capacidade disponível. A mente ordinária usa o que tem de forma reativa, dispersa e inconsistente. A mente extraordinária usa o que tem de forma deliberada, concentrada e consistente. E, ao longo do tempo, a consistência e a concentração superam a capacidade bruta com uma regularidade que Hill considerava uma das descobertas mais democratizantes da sua pesquisa. Porque significava que resultados extraordinários eram acessíveis para qualquer pessoa disposta a construir a mente que os produz. Romanos 12, versículo 2 diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da mente. A transformação externa é consequência da renovação interna. E a perfeita vontade de Deus
que inclui o extraordinário que você foi criado para viver, é experimentada por quem renovou a mente, não por quem apenas desejou. Hill identificou que a mente que atrai resultados extraordinários tem 12 características que operam de forma integrada. Não são 12 itens independentes que podem ser escolhidos à la carte. São 12 aspectos de uma arquitetura unificada que se fortalece como um todo quando todos estão presentes, e que tem sua eficácia reduzida quando qualquer um deles está ausente ou subdesenvolvido. A primeira característica é a clareza absoluta de propósito. A mente extraordinária sabe exatamente o que quer criar, não vagamente, com a especificidade de quem pode descrever o resultado com detalhes suficientes para que outra pessoa consiga visualizá-lo claramente. E esse propósito está emocionalmente carregado o suficiente para que a mente retorne a ele naturalmente, sem esforço, como uma bússola que aponta para o norte. A segunda característica é a fé operacional. Não a fé declarada que desaparece diante do primeiro obstáculo. A fé que opera, que guia as ações antes que o resultado seja visível, que mantém a direção quando as circunstâncias contradizem o objetivo, que se expressa em comportamento e não apenas em crença. Como Hebreus 11 descreve em cada história de realização extraordinária que apresenta, a fé que age antes de ver é a fé que abre o caminho que a fé passiva nunca encontraria. A terceira característica é o subconsciente programado deliberadamente. A mente extraordinária não deixa o subconsciente ser programado por acidente, pelos estímulos aleatórios do ambiente, pelas críticas não escolhidas, pelas conversas de baixa frequência, pela exposição irrefletida a conteúdos que instalam padrões de escassez e limitação. Ela programa o subconsciente de forma deliberada e consistente através das práticas matinais que discutimos ao longo dessa série. E o subconsciente, assim programado, opera como um aliado poderoso, em vez de como um sabotador silencioso. A quarta característica é a imaginação criativa ativa. A mente extraordinária não apenas processa o que existe, cria o que ainda não existe. Habitualmente faz perguntas que não têm resposta óbvia. Explora conexões entre campos aparentemente não relacionados. Contempla problemas sem pressa por solução imediata, permitindo que a inteligência criativa encontre caminhos que a mente analítica sozinha nunca descobriria. Diga agora: minha mente cria o que ainda não existe e encontra soluções que a mente ordinária não vê. Mais uma vez, minha mente cria o que ainda não existe e encontra soluções que a mente ordinária não vê. De novo, minha mente cria o que ainda não existe e encontra soluções que a mente ordinária não vê. A quinta característica é a vontade organizada. Hill fazia uma distinção importante entre força de vontade e vontade organizada. A força de vontade é um esforço de curto prazo, que depende de energia disponível no momento e que esgota. A vontade organizada é a estrutura de hábitos, sistemas, compromissos e ambientes que tornam o comportamento desejado o caminho de menor resistência em vez do caminho de maior esforço. A mente extraordinária não vence pela força de vontade, vence pela organização da vontade. A sexta característica é o autocontrole emocional. Não a supressão das emoções, que é impossível e contraproducente. O desenvolvimento da capacidade de escolher quais emoções amplificar e quais substituir. De reconhecer quando um estado emocional está diminuindo a qualidade das decisões e de deliberadamente mover para um estado mais útil antes de agir. Esse autocontrole não elimina a riqueza emocional da vida. Garante que as emoções sejam aliadas do objetivo em vez de sabotadoras dele. A sétima característica é o hábito de buscar sempre mais. Não a insatisfação crônica que nunca aprecia o que tem. A orientação para crescimento contínuo que mantém a mente sempre em expansão, sempre encontrando a próxima camada de aprendizado, de capacidade de contribuição. A mente extraordinária nunca declara que já sabe o suficiente. Sempre encontra o próximo nível de compreensão que pode ser alcançado. Aqui quero fazer uma pausa. Se essa mensagem está fazendo sentido para você
e você quer preservar o que está aprendendo nesta manhã de integração, curta esse vídeo agora. É um ato de reconhecimento do valor do que você está recebendo. E o hábito de reconhecer o valor e expressar esse reconhecimento é parte da arquitetura da mente extraordinária que estamos descrevendo. Curta e continue. A oitava característica é a concentração deliberada. A capacidade de focar toda a atenção disponível em um objetivo de cada vez, excluindo temporariamente tudo que não é relevante para aquele foco específico. Hill observou que a concentração era a habilidade que mais consistentemente separava o esforço que produzia resultados do esforço que produzia atividades sem progressão. Não o quanto de esforço era aplicado, quão concentrado era esse esforço. A nona característica é a cooperação harmoniosa. A mente extraordinária entende que nenhuma realização significativa acontece em isolamento, que as conexões com outros, cultivadas com a genuinidade e a generosidade de quem busca criar valor para todas as partes, são um multiplicador de capacidade que nenhum talento individual consegue replicar sozinho, e que o princípio do Mastermind, que Hill considerava um dos seus maiores descobrimentos, opera em qualquer aliança de mentes que se unem com um propósito compartilhado e harmonia genuína. A 10ª característica é a iniciativa e liderança. A mente extraordinária não espera instruções, permissões ou circunstâncias favoráveis para agir. Identifica o que precisa ser feito e faz. Assume a responsabilidade pelo resultado sem precisar ser cobrada. Age no espaço entre o que foi pedido e o que é possível, sempre entregando mais do que o mínimo necessário como padrão de operação. A 11ª característica é a entusiasmo controlado. Hill distinguia entre entusiasmo e agitação. O entusiasmo genuíno é a emoção de alta frequência que vem de estar genuinamente alinhado com um propósito que importa, que energiza sem agitar, que inspira sem desorientar, que é contagioso de uma forma que abre portas e cria conexões de forma natural. A mente extraordinária cultiva esse entusiasmo deliberadamente e o mantém mesmo nos períodos em que as circunstâncias não o alimentam naturalmente. A 12ª característica é a tolerância, a capacidade de não julgar apressadamente, de considerar perspectivas diferentes sem ameaça à própria identidade, de reconhecer que nenhuma visão individual, por mais desenvolvida que seja, tem acesso à verdade completa sobre qualquer situação complexa, e de manter abertura para aprender com qualquer fonte, independentemente de quanto ela difere dos próprios pontos de vista. Quando as 12 características estão presentes e operando em conjunto, o que se cria é o que Hill chamava de mente magnética. Uma mente que não apenas pensa melhor, decide melhor e age melhor. Uma mente que cria ao redor de si um campo de atração que organiza pessoas, circunstâncias e oportunidades em função do propósito que está sendo perseguido, não de forma mágica, como a consequência natural de uma mente que emite consistentemente a frequência de clareza, fé, competência, generosidade e propósito, que atrai o que está em ressonância com essa frequência. Provérbios 4, versículos 7 a 9 dizem: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. Ela te honrará quando tu a abraçares. Ela porá sobre a tua cabeça um diadema de graça. Dar-te-á uma coroa de glória. A sabedoria como a coisa principal, antes de qualquer recurso externo, antes de qualquer estratégia. A mente bem construída é o recurso que precede todos os outros e que multiplica o valor de cada um deles. Você está construindo a sabedoria que exalta. A mente que, quando abraçada com a consistência das manhãs bem investidas, produz a honra que Provérbios descreve, não como recompensa arbitrária, como consequência natural da arquitetura interna que você está instalando. Agora vamos falar sobre como as 12 características que discutimos se conectam com o que foi construído ao longo desta série.
como cada manhã que você investiu foi colocando tijolos na arquitetura da mente extraordinária. Quando você aprendeu sobre propósito, estava construindo a primeira característica. Quando aprendeu sobre fé e crença, estava construindo a segunda. Quando aprendeu sobre a rotina matinal e a programação subconsciente, estava construindo a terceira. Quando aprendeu sobre imaginação criativa e visualização, estava construindo a quarta. Quando aprendeu sobre hábitos e a vontade organizada, estava construindo a quinta. Quando aprendeu sobre controle dos pensamentos e estados emocionais, estava construindo a sexta. Quando aprendeu sobre aprendizagem contínua, estava construindo a sétima. Quando aprendeu sobre foco e concentração das ações, estava construindo a oitava. Quando aprendeu sobre cooperação e ambiente, estava construindo a nona. Quando aprendeu sobre iniciativa e decisão, estava construindo a décima. Quando aprendeu sobre energia e entusiasmo, estava construindo a 11ª. E quando aprendeu sobre escuta e abertura, estava construindo a 12ª. Cada manhã foi um tijolo. Cada afirmação foi cimento. Cada decisão de continuar quando poderia ter parado foi uma viga que sustenta a estrutura inteira. Você não chegou ao final desta série como a mesma pessoa que começou. A mente que ouviu a primeira mensagem e a mente que está ouvindo esta estão em pontos diferentes. A construção aconteceu. Não completamente, porque a construção de uma mente extraordinária é o trabalho de uma vida, não de uma série de vídeos. Mas o alicerce foi lançado, as paredes estão sendo erguidas, e o que foi construído já está operando, criando diferenças que podem ainda não ser visíveis em todos os resultados externos, mas que são reais no nível interno, onde tudo começa. Hill dizia que há um momento na construção de qualquer coisa significativa, em que o construtor olha para o que foi feito e percebe que o projeto tomou vida própria. Que o que existe já é mais do que os materiais originais. Que algo foi criado que não existia antes e que não pode mais deixar de existir. Você está nesse momento agora. A mente extraordinária que você está construindo já existe de uma forma que não existia quando você começou. E ela vai continuar existindo, crescendo e atraindo mais resultados extraordinários à medida que você continua investindo nas manhãs que a sustentam. Agora as afirmações finais desta manhã e desta série. Repita cada uma com a consciência de tudo que foi construído e com o comprometimento de tudo que ainda vai ser construído. Minha mente tem clareza de propósito, fé operacional e subconsciente deliberadamente programado. Repita. Minha mente tem clareza de propósito, fé operacional e subconsciente deliberadamente programado. Minha mente tem imaginação criativa ativa, vontade organizada e autocontrole emocional. Repita. Minha mente tem imaginação criativa ativa, vontade organizada e autocontrole emocional. Minha mente busca sempre mais, concentra o esforço e coopera harmoniosamente com todos. Repita. Minha mente busca sempre mais, concentra o esforço e coopera harmoniosamente com todos. Minha mente age por iniciativa, opera com entusiasmo genuíno e mantém abertura permanente para aprender. Repita. Minha mente age por iniciativa, opera com entusiasmo genuíno e mantém abertura permanente para aprender. Eu começo meu dia vencendo porque minha mente está construída para atrair resultados extraordinários e essa construção continua agora. Repita contudo. Eu começo meu dia vencendo porque minha mente está construída para atrair resultados extraordinários e essa construção continua agora. Sinta cada característica se fortalecendo com cada afirmação. Sinta a arquitetura completa se revelando. Napoleon Hill passou mais de 5 décadas estudando, escrevendo e ensinando sobre a mente humana e sua capacidade de criar resultados extraordinários. E ao final de toda essa jornada, a mensagem que ele deixou era ao mesmo tempo simples e profunda. Ele dizia que o ser humano tem uma capacidade que nenhum outro ser conhecido possui. A capacidade de mudar deliberadamente sua própria mente. De não ser apenas o produto das circunstâncias que viveu,
mas o arquiteto consciente da mente que vai criar as circunstâncias que ainda vai viver. De não apenas reagir ao mundo, mas de transformar o mundo através da transformação da mente que o percebe e que age sobre ele. Essa capacidade não é exclusiva de alguns. É inerente a todos, mas é exercida por poucos, porque exercê-la exige o que poucos estão dispostos a fazer. Acordar antes que o mundo comece. Investir os primeiros minutos do dia no ativo mais valioso que existe. Construir uma manhã após a outra, a arquitetura de uma mente que atrai o extraordinário. Você fez isso, manhã após manhã, e vai continuar fazendo. Porque agora você sabe que este não é o fim de uma série. É o começo de uma forma de viver. E se você quer esse processo de construção contínua, estruturado num sistema que te acompanha todos os dias, além desta série, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários. Minha mente está construída para atrair resultados extraordinários. Esse decreto abre e fecha essa mensagem e esta série. É a declaração do arquiteto consciente da própria mente, de quem entendeu que o extraordinário não é um acidente. É uma construção, e que você está construindo. Curta esse vídeo, se esta série mudou algo fundamental na forma como você pensa sobre quem você é e o que você é capaz de criar. Compartilhe com alguém que ainda não descobriu que a diferença entre o ordinário e o extraordinário está na mente, não nas circunstâncias. E se inscreva no canal porque amanhã cedo tem mais uma manhã de construção esperando por você. Esta não é a última manhã, é a próxima manhã. Em uma sequência que não tem fim enquanto você escolher continuar construindo. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais um tijolo, com mais um passo em direção à versão de você que a mente extraordinária está revelando. A construção continua e o extraordinário está chegando. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre a mente extraordinária que vai mudar como você se vê a partir desta manhã. Ele dizia que o maior obstáculo para a construção da mente extraordinária não é a falta de capacidade ou de recursos. É a crença de que resultados extraordinários são para outros tipos de pessoas. Para os que nasceram com algum dom especial. Para os que tiveram alguma vantagem inicial que você não teve. Para os que chegaram em algum momento de sorte que ainda não chegou para você. E essa crença, enquanto presente, cria uma profecia que se autocumpre. Porque se resultados extraordinários são para outros tipos de pessoas, você não vai construir a mente que os produz. E sem a mente, os resultados não aparecem. E a ausência dos resultados confirma a crença. O ciclo se fecha e permanece fechado indefinidamente. A ruptura desse ciclo começa com uma decisão simples, mas radical. A decisão de que resultados extraordinários são para qualquer pessoa disposta a construir a mente que os produz, incluindo você, especialmente você, agora, com o que você tem, de onde você está. Hill documentou histórias de pessoas que romperam esse ciclo em condições muito mais adversas do que as que a maioria das pessoas enfrenta, que começaram com menos recursos, menos educação formal, menos conexões e menos certeza do que a maioria, e que chegaram a realizações que suas circunstâncias iniciais tornavam estatisticamente improváveis. A diferença não estava nas circunstâncias, estava na decisão de construir a mente e na consistência de manter essa construção ao longo do tempo suficiente para que ela produzisse os resultados que comprovassem que a decisão estava certa. Você tomou essa decisão. Ao longo desta série, ao investir cada manhã nessa construção, você votou repetidamente pela crença de que resultados extraordinários são para você. E cada voto instalou um pouco mais dessa crença no subconsciente, enfraquecendo um pouco mais o ciclo de profecia autocumprida que mantinha o extraordinário à distância. Jeremias 29, versículo 11 diz: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os planos que Deus tem para você incluem um futuro, uma esperança, não mediocridade, não o mínimo, um futuro que merece ser esperado, uma esperança que merece ser cultivada.
Esses planos existem, estão disponíveis, e a mente extraordinária que você está construindo é o canal através do qual eles se manifestam na sua vida. Continue construindo. Continue votando. Continue investindo cada manhã no ativo que multiplica o valor de tudo que você faz. O futuro que Deus planejou e que você está construindo está chegando. Uma manhã de cada vez. Boa manhã. E que o extraordinário que você merece chegue exatamente na velocidade com que você está construindo a mente para recebê-lo. E há uma última dimensão da mente que atrai resultados extraordinários que Hill explorou com especial profundidade e que sintetiza toda a pesquisa de sua vida. Ele chamava de harmonia mental total. A ideia é que os resultados mais extraordinários que estudou não eram produzidos por mentes que tinham uma ou duas características excepcionais com lacunas significativas nas demais. Eram produzidos por mentes que haviam alcançado um nível de harmonia entre todas as 12 características que ele descrevia como integração total. Um estado em que as diferentes capacidades da mente não competiam entre si, mas se amplificavam mutuamente, criando uma sinergia que tornava o todo muito maior do que a soma das partes. E essa harmonia não era um estado que se alcança e se mantém automaticamente. Era um estado que precisava ser cultivado ativamente através das práticas que discutimos ao longo desta série. A rotina matinal que alinha o estado interno. As afirmações que reforçam as crenças corretas. A visualização que mantém o propósito emocionalmente vívido. O hábito de aprendizagem que alimenta o crescimento contínuo. A cooperação harmoniosa que cria o ambiente de amplificação. Cada uma dessas práticas não apenas desenvolve uma característica isolada, contribui para a harmonia do conjunto. É a diferença entre afinar um instrumento e afinar uma orquestra. Cada instrumento afinado tem seu próprio valor. Mas quando todos estão afinados em harmonia uns com os outros, o que emerge é qualitativamente diferente de qualquer instrumento individual. Você está afinando a orquestra, manhã por manhã, prática por prática. E quanto mais afinada a orquestra, mais poderosa a música que ela pode criar, e mais extraordinários os resultados que essa música atrai. 1 Coríntios 2, versículo 16 diz: Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo como o modelo de harmonia mental total. A mente que criou os milagres, não por poderes sobrenaturais isolados, mas pela harmonia perfeita entre propósito, fé, amor, sabedoria e ação. Uma harmonia que, quando alcançada em qualquer grau por qualquer ser humano, produz resultados que o mundo chama de extraordinários, mas que são simplesmente a expressão natural de uma mente harmoniosa, operando em alinhamento com o propósito para o qual foi criada. Você está em caminho dessa harmonia, e cada manhã é uma sessão de afinação. Continue afinando, continue construindo, continue vencendo, e nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã, com mais uma oportunidade de afinar a orquestra e deixar que a música extraordinária que ela pode criar se torne cada vez mais audível no mundo ao seu redor. A mente extraordinária está emergindo, e os resultados extraordinários que ela atrai estão chegando. Boa manhã. Que esta sexta seja o começo da melhor semana que você já viveu. E uma última prática que Hill recomendava especificamente para quem havia completado um ciclo de aprendizado significativo e queria garantir que o que foi aprendido se convertesse em mudança permanente. Ele chamava de revisão de integração. A revisão de integração funciona assim. Você reserva um tempo, de preferência no final da semana ou do ciclo de aprendizado, para revisar os insights mais importantes que recebeu. Não como uma lista de conteúdo consumido, como um mapa de o que mudou. Você se pergunta: o que eu penso diferente agora? O que eu vejo diferente? O que eu faço diferente? Que decisões tomei de forma diferente do que teria tomado antes de cada aprendizado? Essas perguntas revelam onde a aprendizagem de fato se instalou como mudança real e onde ainda está no nível de informação intelectual que ainda não se converteu em comportamento. E essa revelação é o guia para o que precisa ser aprofundado, praticado e repetido
para que a instalação se complete. Aplicando ao que você aprendeu nesta série, as perguntas seriam: meu propósito está mais claro do que estava antes? Minha fé opera de formas mais concretas? Meu subconsciente está sendo programado mais deliberadamente? Minha imaginação criativa está sendo cultivada? Minha vontade está mais organizada em sistemas e hábitos? Meu autocontrole emocional melhorou? Estou aprendendo mais continuamente? Estou concentrando mais meu esforço? Estou cooperando mais harmoniosamente? Estou agindo mais por iniciativa? Meu entusiasmo está mais genuíno e mais sustentado? Estou mais aberto e mais tolerante? Essas 12 perguntas correspondentes às 12 características revelam exatamente onde a mente extraordinária está sendo construída com mais solidez e onde ainda precisa de mais atenção e prática. E a resposta honesta a essas perguntas, feita semanalmente, é o que vai garantir que a construção continue avançando nas áreas certas, com a profundidade necessária para que cada característica atinja o nível de integração que a harmonia mental total exige. Faça essa revisão hoje. Ao longo do dia, em algum momento de quietude, pergunte-se essas 12 perguntas com honestidade. E o que você descobrir vai orientar as próximas manhãs de construção com uma precisão que vai acelerar o processo de uma forma que a construção sem revisão não consegue. Salmo 139, versículos 23 e 24 dizem: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O exame honesto do coração e dos pensamentos, não como autopunição, mas como autoorientação, como o mapa que guia pelo caminho eterno. A revisão de integração é esse exame aplicado ao processo de construção da mente extraordinária. Examine, descubra, ajuste, continue. Porque a mente extraordinária não é um destino, é uma jornada. E cada revisão é mais um passo na jornada que tem como única direção o crescimento contínuo em direção ao melhor que você foi criado para ser. Continue a jornada, uma manhã de cada vez, um exame honesto de cada vez, um ajuste intencional de cada vez. E nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com a mente um pouco mais extraordinária do que estava ontem. Sempre em construção, sempre crescendo, sempre atraindo mais do extraordinário que você foi criado para viver. Boa sexta-feira. Que ela seja o começo de tudo que as próximas semanas vão revelar.